Os riscos de acidente doméstico são muito comuns. Estão presentes diariamente em nossas casas. Por mais cuidado que tenhamos, existem objetos e situações que representam riscos e podem provocar os acidentes dentro de casa, sobretudo quando existem crianças e idosos envolvidos. O Ministério da Saúde aponta que no Brasil os acidentes domésticos que podem levar à morte de crianças de até 9 anos de idade são os afogamentos, queimaduras, quedas e asfixia. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Greg, traz mais informações de como evitar ou prevenir certos acidentes domésticos. Por diversas vezes nós somos solicitados aqui via 193, né, o nosso telefone de emergência, sobre acidentes domésticos. Essa de objetos, né, asfixiantes geralmente acontece com criança, geralmente ela coloca um objeto na boca, né, realmente sem perceber, sem saber que o objeto pode tampar as vias aéreas, ela acaba se sufocando. Pedimos para os pais, né, para ficar atento sobre objetos que desprendem de brinquedos, então aqueles brinquedos realmente que tenha pequenas peças que possam se soltar, a criança pode colocar aquilo na boca e pode se asfixiar. Então, os cuidados maiores seriam dos pais, realmente, com as crianças. E as intoxicações? As intoxicações acontecem muito com ceras, com materiais de limpeza. Então, os pais devem guardar realmente em locais apropriados, né, aquelas ceras, aqueles objetos que realmente que possa gerar intoxicação. Geralmente acontece muito na cozinha, né? Na cozinha, no armário, que se coloca aqueles materiais de limpeza e as crianças vão lá por curiosidade e acabam que mexendo e intoxicando. Cuidado também dos pais, né? E as quedas, tem como prevenir? Sim, na verdade acontece muito. As quedas acontecem muito, chão escorregadio, tapetes soltos dentro de casa, isso acontece muito com idosos também, né? Os idosos, às vezes, a gente tem uma preocupação maior para evitar que, quando você for limpar a sua casa, deixar esses objetos em locais mais reservados, mais isolados. E queimadura, existe alguma fórmula de evitar? Porque às vezes você tem segurança no que está fazendo e acaba se queimando. Sim, na verdade a queimadura acontece muito em panelas, em cozinha, né? Isso acontece demais, a gente atende esse tipo de ocorrência. Geralmente as pessoas deixam o cabo da panela para a parte externa, né? E geralmente a criança acaba que mexendo aquele ali e caindo o líquido quente por cima dela. A gente pede sempre, aconteceu um caso desse de queimadura, sempre lavar mais ou menos por 15 minutos em água corrente, né? E passar sabão neutro, né? Para tentar limpar o ferimento. E choques elétricos é comum? Existe alguma maneira de prevenir? A gente pede sempre colocar o tapezinho nas tomadas, né? As tomadas realmente quando elas ficam expostas, uma criança ali por descuido, ela acaba que colocando objetos que seriam metálicos introduzindo naquela tomada, acaba que levando choque. Então a gente pede cuidado sempre, recomendado colocar sempre os tapezinhos nas tomadas e de preferência a tomada mais alta. E os afogamentos? O afogamento é rotineiro, né? Realmente acontece muito na temporada mais meio do ano, né? A temporada onde nós temos realmente o verão chega, né? Acaba que as pessoas se expondo mais à água e a gente pede, dentro de casa, o que pode ocorrer? Quando se tem criança pequena, deve-se tampar sempre os vasos, né? Deixar fechada a porta do banheiro e os vasos sempre fechados. Geralmente a criança acaba que andando dentro de casa e acaba que indo para o banheiro e acaba que botando a cabeça dentro do vaso. Isso pode até engolir água, né? E acaba que pode se afogar dentro do vaso mesmo. Vasos ou também baldes de água. As mães sempre cuidado, depois de usar água, sempre descartar aquela água para evitar a criança se afogar naquele balde. E quando se fala em incêndio, vazamentos de gás, o que deve ser feito? Impedir o gás, tentar alguma coisa ou somente tentar se salvar? Bom, a primeira dica no caso de vazamento de gás é sempre fechar o registro. Depois que você fechar o registro, tentar desconectar a mangueira e levar o bujão para o local isolado. Isolado seria um local onde tem muita ventilação. Porque se você deixar em casa, acaba que aquele gás, qualquer faísca, qualquer centelha, acaba gerando uma explosão. Então colocar sempre o bujão na parte externa, na parte fora de casa e abrir portas e janelas para tentar entrar o fluxo de ar para eliminar aqueles gases. Se caso houver o uso de velas, é aconselhado onde? Bom, as velas realmente você tem que ter um cuidado grande, porque já fomos em caso de incêndio em casa provocado por vela. Às vezes a vela ela acaba que caindo, né? Às vezes por descuido acaba que caindo por cima de um lençol, de um pedaço de cortina e acaba que realmente gerando fogo naquela casa. Então, por várias vezes já fomos nesse tipo de casa. Velas tem que ter um cuidado bem maior. Então, para esses acidentes mais comuns, existe sim uma fórmula de prevenção, de evitar. O que vale, o que tem que haver é a conscientização. Bom, a conscientização, principalmente dos adultos, né? As crianças, às vezes, por descuido, acabam que fazendo o erro, né? Então, cabe aos pais, a atenção maior dos pais, dos adultos, realmente ficarem cuidando dos seus filhos, né?
Então a segurança sempre, quando acontecer qualquer caso, sempre ligar no nosso telefone aqui de emergência, que é o 93, para realmente pedir algumas informações necessárias.